O dicionário do Facebook Ads. E aí galera, tudo certo por aí? Aqui é o Kaique Rocha e eu vou mostrar nesse vídeo sobre o dicionário em si do Facebook, tá? As principais métricas, beleza? E aí eu vou explicar cada uma delas em relação para você conseguir entender na hora que você começar a mexer dentro dessa plataforma, tá? Então é muito importante você conseguir entender algumas coisas para quando você for mexer, você for configurar, você não fique tanto perdido, beleza? E aí, para poder também ajudar aqui o canal, se inscreve aqui no canal, beleza? Se inscreve para poder ajudar a crescer cada vez mais e também se esse conteúdo for relevante, compartilhe aí com os seus amigos, beleza? Eu vou mostrar aqui na tela do PC explicando alguns pontos, então fica comigo até o final, onde você vai conseguir entender melhor aí a plataforma do Facebook e as métricas que tem dentro das campanhas e tudo mais, beleza? Então, bora para a tela do computador, sem mais enrolação e sem mais delongas. Seguinte, tô aqui e aí eu separei algumas coisas aqui, coloquei alguns exemplos. Conforme a gente for falando, você vai entendendo e aí eu mostro também dentro da campanha, dentro da conta de anúncios lá. Beleza? Como eu coloquei aqui, eu separei as principais métricas, tá? Então, tem várias outras métricas, beleza? Mas essas daqui a gente pode considerar as principais aí quando você estiver anunciando, beleza? Claro que vai depender muito de acordo com o tipo de objetivo que você fez, beleza? Se você de repente fez um tipo de objetivo de engajamento, vamos supor, essas métricas aqui, elas já são diferentes, não vai ser mais as mesmas, vão ser outras métricas. Então eu quero que você olhe isso daqui, mas quando você for trabalhar de acordo com o objetivo, você também pense nelas, tá? Procure adaptar elas. E eu vou mostrar também como você faz para você fazer essa personalização dentro do Facebook, beleza? Então vamos lá. As primeiras aqui que eu separei foi a parte aí de compras, tá? Ou resultado, beleza? Esse daqui é a métrica aí que a gente pode considerar como fundamental, porque a gente está querendo trabalhar aí na parte aí de conversão, né? Se a gente for pensar em conversão, sobre tráfego direto e tudo mais, a gente quer o que? A gente quer o resultado, beleza? E aí você pode separar tanto por compras, tá? Que vai aparecer lá, quanto a parte aí de resultado. Ambas vão ser a mesma coisa, tá? Não muda em relação a isso. A diferença é que se caso você vai lá e coloca um objetivo de mensagem, o resultado ele também aparece aqui, beleza? Então também tem a parte de resultado como mensagem e tudo mais, tá? Mas tem essas duas opções aí que você pode configurar na hora que você for fazer os seus anúncios, beleza? E além disso, a gente tem aqui o custo por compra ou o custo por resultado, ou seja, o quanto que você gastou para você gerar uma compra, né? O quanto que você gastou para gerar uma conversão aí para você, seja às vezes por lead também, beleza? Então, se você deixa um custo por resultado, né? Se você separa a métrica lá como custo por resultado, ele pega um padrão geralzão, né? Tem também uma opção lá só custo por lead também, enfim. E aí a gente tem aqui o nosso CPA. O nosso CPA aqui, ele não tem essa métrica lá em específico, tá? Mas é algo que você define na hora que você estiver rodando aí as suas campanhas. Então, ou seja, é o custo por aquisição. Então, pensando aí no tráfego direto, pensando aí na venda direta, a gente está trabalhando aí a parte do custo por aquisição, o nosso CPA ideal, em relação ao que nesse caso, Kaique? Eu coloquei aqui esse exemplo, né, de uma comissão, né? Então, o nosso CPA ideal aqui é o que, Kaique? É quando você tem um valor que você quer trabalhar para você começar a fazer suas vendas. Então, por exemplo aqui, a comissão ela me dá R$100 de lucro, beleza? Só que o meu CPA ideal é quanto? Eu separei aqui como 50%, ou seja, metade. Então eu estou disposto a gastar até R$50 para gerar uma conversão. Se caso isso não aconteça, significa que eu estou pagando, né, um pouco a mais para ter conversão. Beleza? Então esse CPA ele não tem essa métrica dentro do Facebook em específico, mas é algo que você define na hora que você for fazer. Então esse CPA você usa para tudo.
Você usa tanto aí para pensando aí no tráfego direto, às vezes até mesmo por um lead, e aí você às vezes quer pensar, cara, quanto que eu quero pagar no meu custo por lead, né? Qual que é o meu CPA por lead? E aí você também faz essa definição. E aí isso daí é algo que você pega para você definir. O ideal aí pra gente que pensa em trabalhar com tráfego direto e tudo mais, é pensar aí pelo menos 50% da comissão, certo? Bom, a outra métrica aqui que é fundamental também você entender e conhecer é o seu CPC, ou seja, o custo por clique. Quer dizer o que? O quanto que você está pagando por cada clique quando a pessoa vai lá e clica no seu anúncio, beleza? Então isso daí não tem muito assim o que dizer em relação, certo? É mais em relação a pessoa foi lá, clicou, então gerou aquele custo, beleza? Então é interessante você às vezes trabalhar nesse ponto para você entender quanto que você está pagando por cada clique, se está muito caro ou não, beleza? A outra métrica aqui que é interessante também a gente falar é o nosso CTR, beleza? O CTR aí é a taxa de cliques no link, então a taxa de cliques aí acima de 1% já é um CTR bem bacana. Então, você pensar aí no seu CTR é interessante porque você sabe que está gerando aí a curiosidade das pessoas irem lá e clicar, né? Porque o objetivo dentro do Facebook, em específico, é você atrair a pessoa pro site, tá? Atraindo a pessoa pro site, dentro do site, a conversão em si, procurar estar saindo de forma natural, vamos dizer, beleza? Então, por isso que é interessante você olhar às vezes isso daqui, porém é detalhes às vezes, tá? Não significa que você tem um CTR baixo, significa que ele está ruim, tá? Sempre a gente vai olhar esse daqui, ó, compra, tá? O resultado. Se o resultado aqui estiver satisfatório, você pouco importa em relação ao seu CTR, beleza? Então, por isso que esses daqui eu coloquei como primeiro, para você sempre pensar neles quando você for olhar as outras métricas, beleza? Bom, indo aqui adiante, a gente já tem o nosso CPM, que é o custo, né, por 1000 visualizações, ou seja, a cada tantos reais você paga por 1000 visualizações, beleza? Então, supondo que o seu anúncio apareceu para 1000 pessoas, né? E aí você teve um custo aí de 10 reais. Então, o seu CPM em si, ele tá um CPM barato por você aparecer para várias pessoas, certo? Já indo aqui mais adiante, a gente tem aqui a parte das impressões, beleza? E aí eu coloquei aqui que é o número de vezes que o seu anúncio ele aparece. E aí você às vezes pode ficar na dúvida, mas eu ainda não entendi em relação a ele. Você consegue entender a parte de impressões quando a gente fala do alcance, porque os dois meio que eles andam juntos, tá? Porque o alcance ele é o número de pessoas que viram o seu anúncio, certo? Já as impressões não significa em relação a uma pessoa que viu o seu anúncio, beleza? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos explicar um pouco melhor. No alcance é a cada pessoa, certo? Então, vamos supor aqui, ó, eu tive uma pessoa, certo? Colocar aqui, ó, uma pessoa, ela foi alcançada pelo seu anúncio, certo? Então essa pessoa, ela viu o seu anúncio, certo? Já nas impressões aqui, ó, pode significar o quê? Que essa mesma pessoa, certo? Que foi alcançada pelo seu anúncio, ela pode ter visto 2 vezes o seu anúncio, beleza? Então, quer dizer o quê? Que na impressão ela é o número de vezes que o seu anúncio aparece e não a quantidade de pessoas, tá? Então essa é a grande diferença. E por que eu ressalto isso daqui? Porque lá atrás, quando me falavam sobre impressão e alcance, assim, eu nunca conseguia entender de fato. Eu achava um pouco difícil de compreender mais esses pontos, até mesmo essas métricas, assim. Hoje é bem mais claro, tá? Então é importante ressaltar esses pontos aqui para fixar mesmo na sua cabeça sobre isso. Então, se eu tiver 2 pessoas aqui, ó, às vezes pode ter acontecido da seguinte forma: às vezes teve 2 pessoas que foram alcançadas, porém o meu anúncio apareceu somente 2 vezes para elas, tá? E aí, vice-versa, às vezes pode ter acontecido de ter aparecido 3 vezes aqui, ó, 3 vezes de impressão, ou seja, pode ter aparecido 2 vezes o meu anúncio para uma pessoa e uma vez para outra pessoa aqui, beleza?
Então, para ficar mais claro em relação a isso, eu resolvi dar esse exemplo para você entender de fato a diferença aí das impressões e o alcance, beleza? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Isso daqui já é mais tranquilo, né? O valor gasto, essa daqui é a métrica que você precisa também estar tendo lá dentro do seu conjunto de anúncios, beleza? É importante você também ter ela lá, certo? E aí também a parte de frequência, tá? Essa métrica aqui é bem interessante porque ela, como diz aqui, ó, a quantidade de vezes que o seu anúncio foi visualizado pela mesma pessoa, né? É como se fosse as impressões, só que é uma porcentagem, né? Vamos dizer, uma média que ele tira. E aí a frequência, ela começa a partir de 1, tá? 1,0. Então, se tá 1, tá ok, beleza? Quando começa aí a 1,5, 1,7, se sobe aí para 2, significa aí que a sua frequência, ou seja, o seu criativo, ele está aparecendo para muitas pessoas. Isso pode significar um pouco ruim, tá? Dependendo do objetivo que você estiver trabalhando. Se às vezes é um remarketing, por exemplo, tudo bem, beleza, às vezes sua frequência estiver ok, tiver um pouco alta. Agora, se é algo que é o impacto direto e tudo mais, a sua frequência ela estiver muito alta, às vezes não é tão interessante, tá? Então, esses pontos é interessante falar, porque depende muito de acordo com o seu objetivo que você estiver trabalhando, beleza? Então, por isso que estou falando desses pontos aí, para ficar claro em relação a cada um deles, beleza? Bom, e por fim, a veiculação, que é onde você vai conseguir ver lá se o seu anúncio ele já está vinculado, ou seja, se ele está ativo, se ele está programado, se ele está desativado, tá? É algo simples aqui nessa parte de veiculação, mas é interessante ressaltar ele, certo? Vou mostrar aqui agora, ó, em relação às métricas daqui e tal. Então, ó, na parte aqui, ó, já estou dentro da minha conta de anúncios, tá? E aí dentro da minha conta de anúncios, ó, essa parte aqui das colunas é onde eu consigo selecionar aqui as minhas métricas, tá? E aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, nessas três barrinhas aqui, ó, é onde eu posso selecionar o tipo de métricas que eu quero, beleza? Então, por isso que eu falei lá atrás sobre a parte de engajamento, por exemplo. Se você às vezes estiver trabalhando em engajamento, não significa que vai ser as mesmas métricas que eu falei agora, tá? Então pode ser um pouco diferente, beleza? E aí também você pode estar personalizando elas, né? Se você vir aqui, ó, tem várias outras, é claro, tá? Que você pode estar selecionando, mas eu gosto de sempre criar as minhas, tá? Ó, então, ó, por exemplo, aqui, ó, campanha avançado, eu coloquei algumas colunas que fazem sentido para mim, que eu quero estar sempre olhando, que é a parte do meu orçamento, que é a parte aí dos meus cliques, as compras, tá bom? Ó, o valor gasto, enfim, algumas aqui são personalizadas, como a parte do lucro líquido. O retorno sobre investimento ele tem aqui em específico, tá? Tem várias outras aqui que você pode estar selecionando elas e ver aquilo que faz sentido na hora que você for anunciar. E aí quando você vem aqui, ó, se eu vim aqui, ó, em personalizar colunas, é onde você vai selecionar o tipo de coluna que você quer para aparecer lá para você, ó, tá vendo? Vamos esperar aqui carregar. Ó, beleza, ó. Então, ó, deixa eu tirar isso daqui, ó, vou excluir todos aqui, ó. Vamos lá. Ó, beleza, eu tirei todos aqui e aí eu posso estar definindo quais são as métricas que eu quero, beleza? Então, quais métricas que eu quero para esse tipo de objetivo de campanha que eu estou fazendo? Eu quero impressões? Beleza, então eu quero impressões. Eu quero meu valor gasto? Beleza, então eu quero o meu valor gasto, tá bom? E um outro detalhe aqui importante é, se caso você tiver alguma dúvida sobre que tipo de métrica que você quer, só você passar um mouse aqui, ó, e você vai ver, ó, o significado, ó. Então, ó, cliques, todos, o número de cliques nos seus anúncios. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode clicar em ver mais, beleza? Então, seja muito autodidata nesses pontos aqui, tá? Às vezes vai ter algumas métricas aqui e você pode pensar, cara, para que serve essa métrica aqui? Para que serve essa coluna aqui? Aí você vai lá, passa o mouse e dá uma olhada para você ver o que significa. E aí, de acordo com o objetivo que você estiver rodando, você vai selecionar elas, beleza? Só para finalizar aqui, ó, tá vendo que eu tô na parte aqui de reprodução de vídeo? Então, ó, aqui ele me fala, ó, de 25, 50, 75, 95 e 100. Então, se eu não estiver rodando uma campanha de vídeo, isso daqui não faz sentido eu olhar, certo? Então, isso daqui só faz sentido caso eu tenha um anúncio
voltado aí para vídeo, beleza? Aí faz sentido eu selecionar essas métricas aqui e aí de acordo com cada um aqui eu vou ter essa noção, certo? Então não se prenda, beleza? Vamos voltar aqui. Não se prenda somente a essas métricas aqui. Essas daqui, elas são sim importantes aí, principalmente se você for trabalhar o tráfego direto, porém elas não são as únicas, tá? Tem essas outras aqui, como eu falei, que você pode selecionar de acordo com o objetivo que você estiver trabalhando, beleza? Galera, então o vídeo de hoje ele foi isso, mostrando aí sobre esse breve dicionário aí do Facebook, certo? Você também pode estar procurando cada métrica, tá? Quando você for olhar lá dentro das colunas, das personalizações de colunas, você pode olhar cada métrica e ver o que significa cada uma, tá? Procura estar clicando e vendo em relação a isso. Claro que às vezes quando você tem alguém para te explicar, às vezes fica mais claro do que você somente ler. Tá? Isso daí eu também sentia muito nesse impacto. Então, às vezes eu olhava, lia a métrica, mas eu não conseguia entender muito sobre ela. Então, quando alguém explicava para mim sobre a métrica, eu conseguia entender melhor sobre ela, beleza? Mas tem esses pontos aí que você pode estar procurando e lendo aí na própria página aí de ajudas do Facebook Ads, beleza? Então eu vou ficando por aqui, certo? Nos vemos aí numa próxima, tamo junto, é isso e valeu!